Olá a todos que nos acompanham. Estamos começando mais uma entrevista aqui pelo Estratégia Concursos. Desta vez nós vamos falar com a Paula, que passou no TRT Maranhão para analista judiciário na área administrativa. Então ela vai contar um pouquinho aqui para a gente de todo o trajetório dela de estudos, né? Como é que era essa fase, perrengues que passou, que quase todo mundo passa, e de repente até dar dicas para você aí que está iniciando os estudos. Então, primeiramente, Paula, seja muito bem-vinda, parabéns aí pela sua aprovação e se apresente para quem está assistindo a gente. Quem é Paula? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Eu me chamo Paula Nayara Souza Lima, eu tenho 31 anos, eu trabalho no Detran Maranhão e já sou formada também, eu sou engenheira agrônoma, faço também direito atualmente e estou aí como tantos de vocês, escutando, sou uma concursanda já há um tempinho e tendo muita fé para que sempre dê tudo certo, passe por todos os perrengues, como a minha xará Paula falou, passe por todos os perrengues que todos nós concurseiros passamos. É, exatamente, todo mundo passa, né? E ninguém acredita que vai chegar na aprovação, né? E aí, quando chega, Exatamente. aí você vê que tudo valeu a pena, né? Mas voltando aí, então, para os seus estudos, para a gente começar bem do comecinho, como é que veio essa ideia na sua cabeça de prestar concurso? Era um sonho que você tinha ou você foi aprendendo que realmente outras áreas você não ia ter essa estabilidade, às vezes até uma remuneração mais interessante. Então, como é que foi que você percebeu que você precisava entrar para esse mundo de concursos? Quando a gente é pequeno, a gente tem essa cultura de, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro. Então, não foi meu sonho desde pequena. Eu sonhava em outras carreiras, até me formei na área de engenharia agronômica, sou formada já. E quando eu saí da faculdade, eu me vi assim, e agora? O que que eu vou fazer? Não consegui me estabilizar. E assim que eu saí da faculdade, surgiu o concurso do Ministério da Agricultura, da Pesca e Abastecimento, que tinha tinha para minha área de agronomia. Só que eu totalmente zerada assim, de concurso, não sabia de nada, não sabia estudar. Fui tentar, né? Fui tentar e, claro, dei muito mal, mas eu olhei, nossa, uma remuneração muito boa, vi os benefícios. Eu tinha alguns meses antes, eu descobri que um professor meu era fiscal, então ele falou sobre os benefícios, deu caramba, esse negócio é bom, né? Então, eu fiquei assim, ah, me dei muito mal, não fiquei nem classificada. Comecei a comprar cursinhos assim, e comecei a ver que, olha, talvez isso aqui eu tenha alguma chance. Vi que tinha alguma lógica naquilo que eu achava que não tinha, que era raciocínio lógico. E foi assim que eu comecei. Bem mal mesmo, assim, bem ruim. E aí você começou a comprar esses cursinhos, mas de início você tentava estudar sozinha, né? E você via que te faltava talvez organização, essas coisas, né? Total. Assim, organização, estudar a banca. Eu não sabia nem, não conhecia. Ah, tem que estudar a banca, a forma da banca. Nossa, isso para mim era totalmente. Eu não sabia o que era isso, total. Então, eu fazia alguns concursos, né? Mas sempre me dava muito mal, muito mal. Vocês, nossa, mas o que eu estou fazendo? Eu estudo, eu estou estudando direitinho, mas não estou nem classificando, não estou ficando nem entre os, sei lá, entre os 100. Tá faltando alguma coisa, né, tá. Então eu vi, assim, que, eu saí da faculdade estudando de um jeito, e quando eu fui pro concurso era outra forma de estudar. Então eu vi que tinha essa diferença. Eu saí quando eu fiz meus primeiros concursos, eu estava com a visão ainda de universitária, aquela visão de que você tem um estudo muito é muito fechadinho, é muito
para o concurso não, você tem que estudar você tem que estudar a forma da banca, você tem que estudar como a banca se comporta, o que que a banca geralmente gosta de cobrar, e eu não tinha essa noção nenhuma. Eu não tinha ninguém para me ensinar, porque eu não tinha nenhum concurseiro amigo perto de mim, então eu tive que aprender. Aprendi muito nos webinars do Estratégia, como estudar. Aí eu fui trilhando o meu caminho. Mas como você conheceu a estratégia? Porque você falou que não foi desde o início, né. Nesse caminho aí, acho que não foi indicação, já que você não conhecia nenhum concurseiro, você pesquisando achou? Como é que foi? Saiu um concurso, que é esse que eu passei, né, que eu tô trabalhando até hoje, que é o Detran, e eu vi um webinar do professor, acho que foi Marcos Girão, uma coisa assim. E eu gostei muito, assim, eu, nossa, gostei da aula dele, vou ver. Fui na estratégia, tinha a logozinha, né, que eu olhei assim no YouTube de relance, né, não fui no canal. E aí eu fui, olhei o site, vi algumas aulas demos, né, falei assim: "Nossa, eu gostei dessa forma, que é uma forma diferente, não". Era uma forma diferente que o professor falava como a gente tinha que, era como se eu realmente estivesse tendo uma aula presencial. "Olha, professor, olha, o caminho é esse aqui, isso aqui". Eu falei assim: "Nossa, gostei", teve uma promoção, e aí eu acabei comprando o pacote do Detran. Foi o meu primeiro pacote do estratégia. E que tipo de material você acha que te ajudava mais? A priori, era videoaula, porque eu não sabia como estudar. Eu ficava muito: "Meu Deus, o que é isso?". Eu era totalmente novo, acabado de entrar no concurso, eu estudava há 2 anos. Eu falei assim: "Nossa, parece, assim, que eu tô pegando isso aqui pela primeira vez". Tipo, direito administrativo eu já estudava, direito constitucional eu já estudava, mas falei assim: "Isso aqui é tudo novo para mim, como assim? 2 anos estudando e agora que eu tô aprendendo a estudar". Então, a priori, realmente foram as videoaulas que eu baixava as videoaulas, e assistia no celular. Sempre que eu tinha livre eu assistia, ou então eu ficava só ouvindo mesmo, para tentar entrar no assunto. Então você acha que o estratégia te ajudou então a ter um direcionamento, né, porque sozinha é muito complicado, né, para quem nunca teve conhecidos e nunca, né, tá começando realmente a prestar concursos, você não sabe por onde começar, é muito detalhezinho, né. E um dos diferenciais aqui da estratégia é justamente isso da banca que você falou, estudar a banca, ai que é isso? É, porque o estratégia conhece exatamente, né, cada detalhe de cada banca, então isso é muito mais fácil, né, na hora de estudar para te dar um direcionamento, né. A banca, ela é muito importante para a gente estudar, porque às vezes uma banca adota uma doutrina, outra banca adota outra, uma banca adota uma tese, a outra adota outra, e me ajudou demais. E eu aprendi muito nos webinars. Eu sempre que abri um curso, independentemente se eu fosse fazer ou não, eu sempre estava ouvindo o que os professores falavam. Olha, a banca gosta de adotar isso, a banca gosta de adotar aquilo. Esse doutrinador aqui, a banca segue, principalmente em matérias que eu não estava tão acostumada. Por exemplo, eu comecei a fazer concurso para a área de tribunal há pouco tempo, então eu peguei administração pública. Eu nunca peguei administração pública para estudar. E tem muito doutrinador, tem muito conceito. E olha que eu faço direito, mas eu acho que a administração pública, nossa, tem muitos conceitos. E os professores davam: "Olha, a CESP, ela gosta de cobrar tal doutrinador, a FGV, ela já gosta de cobrar outro doutrinador". Então, isso me dá um norte, um caminho das pedras, o que que eu devo estudar e o que que eu devo estudar se der tempo, porque o concurseiro também, ele tem isso, que é o tempo. O tempo dele é muito valioso, porque a gente trabalha, a gente tem família e tem que conciliar, né, com o estudo. É, eu ia até te perguntar isso, como é que foi esse processo de conciliar tudo, assim, você teve momentos difíceis, todas as pessoas te apoiaram, familiares, amigos ou não? Como é que foi essa fase aí? Para o TRT, eu acabei estudando depois que o edital saiu, porque eu achava que não ia sair esse cargo. Quando saiu o TRT, nossa, saiu um cargo muito bom,
Então, olhei um edital bem vasto, bem pesado, e eu falei assim: vou fazer, vou mergulhar". Precisei muito da ajuda da família, meu marido então nem se fala, ele tomou de conta da casa, assim, ia no supermercado, fazia almoço, então ele foi essencial. Minha família também sempre me dando força, sabia que eu não podia ir num de domingo, que eu não podia ir num aniversário, eles entenderam, graças a Deus, eles entenderam perfeitamente. Ai, que bom, porque esse apoio faz toda a diferença, né, até no psicológico mesmo, né, porque já é uma fase muito difícil, né, com muita pressão, e se você ainda não tem o apoio, se torna mais complicado ainda, né. Você tem uma média de quantas horas você estudava por dia para o TRT específico? Para o TRT, nos dias de semana, eu costumava estudar 6 horas por dia, era a minha meta. Tinha dias que eu conseguia mais, tinha dias que eu não conseguia tanto, mas a média era 6 horas. E você vai continuar ainda estudando para algum outro concurso ou parou por aí? Então, eu sempre falo que o sucesso do concurso é claro, ele depende da pessoa, dela estudar e tal, mas eu sempre falo que as pessoas, elas ajudam muito. Eu sempre tive muita ajuda da minha família, do meu marido, das pessoas que estão me tudo que eu consegui até hoje foi eles também. Eles só não fizeram a prova. E ser concurseiro tem as suas adversidades, a gente tem que dizer não para algumas coisas, e é por isso que eu me coloquei, assim, um prazo: "Olha, eu tenho tanto tempo para passar em tal coisa", porque a gente também eu quero desfrutar sempre dos momentos coisas, porque nesse tempo de preparação eu tive que ficar um pouco afastada, né, porque comecei a estudar depois do edital, então foi bem intenso. E de toda a sua trajetória de estudos, você consegue dizer em que momentos você acertou e em que momentos você errou? Você consegue analisar, por exemplo, situações em que te levaram à reprovação em outros concursos e que agora você não repete mais, sabe, coisas assim? Eu acho, assim, que o que eu acertei, quando saiu o TRT eu olhei o edital, eu falei: "Não dá para estudar tudo, 3 meses, eu sei que não vai dar para estudar". O que foi que eu fiz? Saiu um webinar com um professor, não lembro agora, e ele listou os top 5 do que a banca FGV geralmente estava cobrando em tribunal. E eu fiz o dever de casa. Tudo que ele falou, eu anotei na minha planilhazinha de estudo, botei na minha planilha. Isso aqui é favoritei. O que que eu tenho isso aqui eu não posso deixar de estudar, o professor falou que sempre cai. Botei na planilha, planejei mesmo, isso aqui eu tenho que estudar, isso aqui não tem como passar. E se der tempo eu estudo esses outros aqui. Então acho que o que eu acertei foi nisso, e muita questão. Agora as minhas falhas foram: tem que estudar depois do edital, porque eu acho que a gente não deve fazer isso, mas é porque eu estava me preparando para uma outra coisa, e não estava me preparando para o TRT. Sobre o estratégia, você acabou então que foi descobrindo aí alguns caminhos que para você davam certo. Isso é muito pessoal, né, a gente tem várias ferramentas e para cada pessoa, um material específico é mais interessante, enfim. Mas se você pudesse, para o TRT, indicar para outras pessoas, o que você indicaria daqui da gente, dos nossos materiais? Ah, o material, assim, de estratégia de gerenciamento. Eu falei assim: "Nossa, mas estava tudo lá", sabe, tudo bem detalhado, doutrina, orientação jurisprudencial. Eu falei assim: "Nossa, mas está tudo muito mastigadinho", tá tudo realmente muito mastigadinho. Então, era um material que não era tão como é que eu posso dizer? Às vezes não parece ser muito enxuto, mas quando você vai lendo e vai dizer assim: "Nossa, isso aqui realmente vai começando a fazer sentido algumas coisas", e você começa parece que é um eu sempre digo que parece que é chave fechadura, meu Deus, vai encaixando, assim, as coisas e tudo vai fazendo sentido na cabeça. É a aula é muito didática, sabe, muito delineada, a gente vê que tem um planejamento ali por trás, então é tanto que, às vezes, eu ia estudar direito do trabalho, que é a matéria que eu mais gosto, inclusive na faculdade também, eu estudava, tipo, 2 3 aulas por dia, eu falei assim: "Meu Deus, como assim eu consegui estudar tudo isso?" E um dia eu ficava até surpresa comigo, porque realmente
quando a gente pega, assim, o gosto, a gente e a aula maravilhosa, maravilhosa. Eu estava por PDF, não era nem mais por videoaula, era por PDF, que eu já estava conseguindo caminhar sozinha. Muitas pessoas têm isso de início, né, quando ainda estão um pouco mais perdidas, tal, preferem videoaula e aí depois vai passando para o PDF, né, porque as videoaulas com a pessoa falando e tal, fica um pouco mais extenso, então mais para frente muitas pessoas preferem não utilizar mais, mas para o início, né, para quem está começando no caminho dos concursos, pode ser uma grande solução, né. E aí, para finalizar então, Paula, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né, porque como eu falei, um dos fortes aqui dos nossos vídeos é realmente incentivar as pessoas que estão começando, que estão procurando ajuda, assistindo os aprovados para ver se conseguem uma inspiração, então eu queria que você deixasse a sua palavra aí para quem está assistindo a gente. Inclusive, eu assisti muitos, né, sempre assistia, porque eu falei assim: "Não, essas pessoas são reais, essas pessoas são iguais a mim, todos os medos dela também são os meus". Eu assisti acho que uma vez uma aprovada do IBAMA que tudo que ela falou eu passava. Ela não tinha tempo, ela achava que tinha ido mal na prova, ela ficou em primeiro lugar, se eu não me engano, eu fiquei: "Meu Deus, como assim?". Então assim, o que eu tenho para falar, todo mundo tem os mesmos medos, eh, todo mundo tem as suas dificuldades. Eu sempre tive muita dificuldade em raciocínio lógico, mas eu encontrei um jeito de estudar. O concurso, a gente vai ter que se desprender de algumas coisas, né, que é estar um pouquinho a mais com a família, ter um momentozinho mais de lazer, mas isso tudo que eu falo que é sempre passageiro, perto da estabilidade, perto do conforto que a gente vai ter, a estabilidade é para sempre, o salário é para sempre, e aí a gente vai estar sempre com a nossa família, vai estar sempre nos momentos de confraternização com a família, e isso é passageiro. Ninguém é Eu sempre pensava: "Ah, eu não sou tão inteligente assim", e falo: "Todo mundo tem capacidade, de passar". Só que tem algumas pessoas que já têm mais bagagem e outras não têm tanta bagagem. Demorei muito para eu estudando 2 anos para curso, eu fui reaprender a estudar. Então eu dizia para mim: "Como assim eu estou estudando há 2 anos e não consegui nem classificar bem?". Então, tudo é bagagem, é a forma de estudar, todo mundo tem capacidade, todo mundo pode, ninguém é mais inteligente do que ninguém, tudo é uma questão. Eu falo que concurso é questão de fila. Todo mundo está ali na sua fila e todo mundo um dia vai ser chamado a sua senha. Exatamente, cada um no seu tempo, né, e claro, sem desistir, né, porque se desistir não tem Isso, como. Mas e igual a fila, né, na fila se você desiste você não chega, mas fora isso a sua vez vai chegar, né. Tem alguns que conseguem só depois de anos, outros em poucos meses, cada um vai ter o seu tempo de acordo com a disponibilidade de horas, enfim, né, mas todo mundo chega lá, né. Então, Paula, muito obrigada aí pela conversa, foi muito boa, eu espero que realmente ajude a inspirar outras pessoas. Desejo muito sucesso para você. Você falou que ainda não atingiu o seu objetivo total, então continue estudando bastante e vai dar tudo certo. Já deu, né, mas vai continuar é. dando tudo certo. E muito obrigada mesmo por participar dessa live. Eu que agradeço e espero que as pessoas se sintam motivadas e incentivadas a sempre estudar e achar que tem sim, eu tenho chance, gente, todo mundo tem chance, todo mundo tem chance. Eu sempre ouvi as lives dos aprovados, e eu acho que eu nunca vou passar, eu sempre estava do outro lado tentando achar alguma coisa Sim. que me ligasse com aquela pessoa, o que que eu tenho em comum com essa pessoa, e eu sempre achava que eu não ia passar, eu sempre achava que o meu número fosse ser chamado, e ele foi chamado. É tudo uma questão de batalhar, claro, e esperar tudo no seu tempo. Exatamente. Então agora você está do outro lado, né, sendo a pessoa que está incentivando outras pessoas a conseguir. Então muito obrigada também a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal você encontra essa e outras entrevistas, então continue navegando por aí e nos vemos numa próxima. Até mais.